sou o Rafael Lima, hoje sou sócio da Aliança Consultoria e do Grupo F4 e fui presidente da DIEM em 2007, em 2006 fui diretor de OIP na época e entrei na DIEM em 2005. Tá? Na verdade, no segundo semestre de 2004, no final de 2004, entrei na DIEM. Em relação à importância da implementação de projetos, eu acho que ela é completa. Não adianta você fazer toda a parte de antes, de diagnóstico, de planejamento, se você não consegue implementar. E, na verdade, esse modelo que vocês estão criando é o novo modelo de consultoria. Essa ideia de que a DIEM peca na implementação de projetos, ela é antiga. Na minha presidência, para vocês terem uma ideia, um dos projetos chaves que eu tinha era a gestão de qualidade, que foi o principal, e o outro era a criação de um novo modelo de consultoria, que a gente começou em 2006. E mesmo assim se percebe-se que não foi concluído da melhor forma possível, que até hoje a gente ainda tem essa deficiência e por diversos motivos. E aí são os outros pontos que eu tenho que colocar. Uma das grandes barreiras era sempre a questão do conhecimento versus o esforço do consultor nos projetos. Implementação não é fácil. É muito difícil você fazer implementação com a carga de trabalho que hoje os membros da ADIM têm, pelo menos na nossa época. Essa foi uma dificuldade que a gente enfrentou. E também a gente tinha muita oscilação de motivação dos consultores. E isso acabava impactando demais na implementação dos projetos. A implementação dos projetos ela não é algo simples. Esse é o principal diferencial que a gente buscou na Aliança, a implementação. E a implementação requer um esforço tremendo de controle, de análise, de cobrança, de estar em cima. Então, muitas vezes, hoje na Aliança, sempre que a gente trabalha qualquer tipo de projeto, a gente tem pelo menos de 4 a 1 ano, de 4 meses a 1 ano de acompanhamento para ver a implementação. São projetos mais simples de controle financeiro, pelo menos a gente tem 4 meses de acompanhamento para ver se realmente aqueles controles financeiros que já são feitos em 3 meses, se eles estão sendo adotados nas empresas, se as análises estão sendo feitas. Agora, projetos mais complexos de mudança de estrutura, mudança de processo de negócio da empresa, esses precisam pelo menos de 8 a 12 meses de acompanhamento para você ver se realmente surtiu o efeito desejado. E esse era um grande problema que a gente tinha com os consultores, pela rotatividade que a gente tinha, pelos tempos que eles passavam em projetos, e manter um mesmo consultor em um projeto de 1 ano na DIM sempre foi algo muito complexo, desde que eu entrei até quando eu saí da DIM. Então essas eram as principais dificuldades que a gente tinha. Acredito que é isso desse tema que eu tenho para tratar com vocês. Agradeço aí a atenção, desejo a todos aí um bom aprendizado nessa parte de implementação. É uma área importantíssima da consultoria e espero que vocês obtenham sucesso nesse novo projeto. Até logo, tchau. Boa tarde, ADM. Para os que não me conhecem, meu nome é Tarso Frota. Eu fui presidente institucional da DIM no ano passado. Fui diretor de negócios em 2010, consultor de negócios e também consultor de gestão de pessoas quando eu entrei na DIM lá em 2008. Ficando aí mais ou menos 3 anos e meio na DIM. Bom, falar um pouquinho de implementação de projetos foi uma das grandes discussões que a diretoria do ano passado teve, no que tange essa parte de consultoria da DIM. E eu acho que a minha opinião é de que é fundamental. Discutir consultoria sem falar de implementação, não só de implementação, sem falar de continuidade, acho que ainda é maior que implementação, não é se está falando de uma consultoria séria e é algo que comercialmente também não faz tanto sentido. A gente está lá para resolver problemas enquanto consultores e, de fato, garantir que aquele problema vai ser resolvido. Então, o valor gerado, por mais que seja, talvez a parte da implementação ela seja menor do que a parte do projeto como um todo, o grande valor se está nessa continuidade, nessa implementação. Porque é isso que vai gerar
resultado para o nosso cliente e vai gerar valor para o cliente dos nossos clientes. Então a implementação de fato ela é fundamental para os projetos de consultoria. Claro que existem diversas dificuldades se tratando de implementação. Eu acho que uma das principais, quando se fala de ADM, é a inexperiência de fato dos consultores, né? Você ter consultores muitas vezes em primeiro projeto na vida deles. Isso torna de fato a implementação mais difícil porque não se tem tanta experiência de saber o que dá certo, o que não dá certo, como fazer com que isso de fato aconteça ou não aconteça. Essa é uma das grandes dificuldades. Mas a maior de todas, é uma das discussões que se tem na ADM, é como gerenciar a mudança. A gente não gosta nem de mudar nosso caminho de casa para a universidade, né? Imagina dentro de uma empresa, pegar uma pessoa que já está rodando um processo ou fazendo algo de alguma maneira há anos, fazer com que ela mude isso. Então, conseguir gerenciar essa mudança, eu acho que é uma das grandes dificuldades que se existe. E uma outra é talvez essa capacidade de ver o que implementar e o que vai gerar maior valor. Às vezes a gente tem um escopo gigantesco, a gente está fazendo milhares de coisas dentro do projeto, mas no final, lá, se você conseguir implementar 3 grandes coisas desse projeto, tenho certeza que esse projeto já gerou muito valor, que esse projeto já gerou bastante resultado. Então, mais ou menos isso, aí se falando da importância da implementação e também das dificuldades que se encontram ao se implementar um projeto. Pensando agora, eu enquanto consultor, né, o que é importante um consultor tenha para que ele consiga garantir essa continuidade, para que ele tenha essa implementação. Eu pensei bastante sobre isso, acho que tenho aí 4 grandes características. Acho que a primeira é análise de problemas. E aí você pensa, mas isso já veio lá, né, do elo verde, lá de toda a negociação, mas a capacidade de resolver e de analisar esses problemas dentro do projeto, ela tem que estar dentro do consultor muito forte, porque ele tem muito mais profundidade para entrar dentro do projeto, para entrar dentro da empresa, para entender a fundo aquele problema, para destrinchar todo aquele problema e conseguir ter toda essa análise aí de causa e efeito dentro da empresa para poder entender e resolver esse problema de uma maneira que garante a continuidade. A outra, eu acho que eu diria a visão crítica. Tem muita coisa que vai vir ao longo do projeto, mas às vezes essas coisas não vão gerar tanto valor. Uma coisa que se fala muito em consultoria, que essa é a big picture, que é, eu tenho aí um projeto grande, mas eu estou fazendo uma etapa de lá e às vezes a gente se perde dentro de uma etapa e não entende qual que aquela etapa está dentro do valor total que está sendo gerado. E é muito importante ter a visão crítica de analisar e entender a importância de uma pequena etapa para o projeto como um todo. E às vezes de ver, olha, essa etapa, por mais que ela tenha vindo aí dentro do cronograma, ela não é tão importante, ela não vai gerar tanto valor, né? O meu nível de dedicação não vai ser o maior, eu tenho que me dedicar muito mais, não só em termos de horas, mas em termos até de intelecto, para outras etapas do projeto, que elas vão gerar muito mais valor. Essas talvez sejam as características aí mais tradicionais, falando um pouco de implementação. Eu tenho outras 2 que eu acho legal chamar a atenção. A primeira é a capacidade de venda. E aí muita gente, sempre quando eu falava isso, pessoal, mas isso é muita coisa do consultor de negócio, o projeto já está vendido, já foi fechado. Tem um parceiro da ADM, né, o Elo Group, e um dos sócios lá da Elo, ele fala muito que consultoria é 50% o projeto e 50% magia. E essa magia é muito na capacidade de fato de vender. Porque não adianta ter um projeto maravilhoso, um projeto sensacional, se esse projeto não for entendido, compreendido e comprado pela equipe da empresa cliente e pelo dono da empresa. Então a capacidade de venda do consultor ela é fundamental, para que saindo do projeto todo mundo acredite que aquilo de fato vai resolver o problema e que aquilo é a solução e que eles têm que implementar e que eles têm que dar continuidade naquilo. Então se atentem muito aí para essa capacidade de vocês de venderem os projetos que estão executando. E por fim, acho que a última característica mais diferente é carinho por parte do consultor. Por que eu falo carinho, gente? Tenham interesse genuíno na empresa dos clientes de vocês e tenham a intenção de resolver o problema dos clientes de vocês genuinamente. Se você tiver esse carinho, com certeza muita coisa vai ser feita. Porque você está lá para resolver o problema dele, você vai dedicar toda a sua energia para resolver o problema dele e não só para executar um cronograma que foi feito pelo seu diretor. Tenha em mente que você tem que resolver aquele problema, você tem que ter aquele interesse, aquele carinho pelo empresário e pela empresa dele. Então acho que essas 4 grandes características aí resumem o que eu vejo como um consultor com uma boa capacidade de implementação. Acho que é isso. Bom evento para vocês.
Aproveitem essa tarde. E é isso, gente. Boa tarde. Olá, meu nome é Thaís Zambelli, eu entrei na DIM no início de 2009, saí em 2011, fui consultora de finanças, passei pelo escritório de projetos como líder e finalizei como diretora de escritório de projetos. Estou aqui um pouquinho para falar sobre a implementação e continuidade nos projetos. Eu acredito que esse seja um assunto muito importante porque ele gera maturidade nas pessoas que estão dentro da DIM e gera satisfação para os clientes. Eu vejo que a partir do momento que a gente se preocupa em implementar e garantir uma continuidade dentro dos projetos, eu vejo que os produtos que estão sendo produzidos, eles são feitos com mais qualidade, porque sai-se um pouquinho do campo teórico do que está sendo entregue e entra-se um pouquinho mais com a preocupação com a realidade do que está sendo feito. Então, quando você faz um produto e sabe que você vai precisar implementar e sabe que aquilo vai ter que ter uma continuidade, você começa a se preocupar com variáveis que talvez antes, quando se não pensava em implementação dentro da DIM, elas não eram consideradas. Então, você começa a pensar em variáveis como pessoas, mercado, barreiras para se colocar algo diferente e sai um pouquinho da idealização de grandes coisas que na prática não funcionam e ninguém executa. Então, eu vejo que pensar na implementação e na continuidade faz todos que estão envolvidos no projeto ter mais maturidade. Eu acho que quando eu falo todas as pessoas envolvidas, é desde a pessoa que vende, porque a pessoa que vende ela tem que se preocupar que aquilo vai ser implementado, que o cliente vai estar aberto, que tem uma possibilidade de ter uma mudança. E para a pessoa que faz e para a pessoa que está liderando também, todos têm que ter essa preocupação. Eu acho que isso exige mais competências das pessoas que estão envolvidas e como principal eu vejo um pouco a preocupação em fazer uma boa gestão da mudança. Eu acho que a gestão da mudança envolve saber lidar com pessoas e ter uma boa visão holística. Saber que o que você está mudando, um processo que você está mudando dentro da empresa não vai impactar negativamente o outro. E se for impactar, como amenizar esse impacto? Então, saber que mexer em uma atividade não é simplesmente mexer em uma atividade, você está mexendo numa rotina que pode impactar as outras. Então, gerir bem essa mudança, entender como as pessoas vão lidar com a mudança, ser empático com elas, entender os medos, os receios, passar segurança para ela entender que aquilo que está sendo mudado é para melhor e que aquilo vai melhorar o trabalho dela, saber passar conhecimento e também saber gerar comprometimento nas pessoas. Eu acho que são características que não é fácil, porque a gente está falando pessoas que estão muito tempo no mercado e nós, jovens, temos que passar um incentivo para elas, gerar um comprometimento, ter uma liderança com essas pessoas para garantir que tudo aquilo vai ser implementado. Então, eu acho que isso gera uma maturidade muito boa para quem está executando e para quem está liderando o projeto, porque existem competências que só executando e fazendo um projeto no papel não acontece. Então, aproveitem essa oportunidade, façam de fato os projetos serem implementados, conversem com os clientes, entendam as realidades deles, conversem com todos os funcionários das empresas, para garantir que eles vão fazer todo o projeto de consultoria. Acho que isso só vai gerar maturidade para vocês, porque vocês vão entender como são as pessoas e como fazer as pessoas trabalharem a seu favor. Bom, acho que é isso. Boa sorte para vocês. Obrigada. Bom dia, DIM. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos. Eu fui trainee da DIM em 2009, antigo consultor de negócios em 2010 e líder de projetos até fevereiro desse ano. Para quem não sabe, eu e o Dio, a gente começou a desenvolver esse novo modelo de consultoria, e o Dio começou porque ele está aí justamente para ser melhorado, aprimorado por cada um de vocês nas suas negociações, projetos e iniciativas que vocês vão ter daí para frente. Quando a gente fala desse modelo de consultoria, a palavra que vem mais forte é a palavra implementação, né? E para mim a implementação é a melhor forma que a gente tem de conduzir todas as mudanças que a gente pensou e criou ao longo do projeto e adaptar elas à realidade da empresa cliente. No caso, é como a gente vai apresentar o nosso trabalho para as pessoas que vão fazer uso das nossas soluções, de forma a mostrar para elas que aquele trabalho está ali justamente para facilitar o trabalho dela, para resolver
algum tipo de problema, e que por mais que seja algo novo, algo difícil ou algo que nunca foi feito, esse algo novo é melhor do que o algo antigo que eles estavam fazendo. Então a implementação está aí para fazer com que todas as ideias, o conhecimento, aquelas melhores práticas, aquelas planilhas maravilhosas, elas de fato entrem na realidade e na rotina das empresas que a gente está prestando serviço de consultoria. E assim, o verdadeiro valor da implementação, ele aparece através da continuidade. Então, a continuidade, ela é o legado que a implementação deixa dentro da empresa cliente, o legado que a gente pode observar no espaço de tempo que essa implementação bem feita deixa na empresa de cliente. Então, é com ela que a gente verifica o impacto e os resultados que as nossas soluções estão gerando de fato. Então, além de gerar conhecimento para a própria ADM, aprimoramento de metodologia, aprimoramento de ferramenta, é com a continuidade que a gente verifica que tipo de mudança, se a gente solucionou o problema do cliente ou não. Então, se há 5 meses atrás, quando ele procurou a gente, quando ele se predispôs a pagar 30 mil pila para resolver algum tipo de situação, se de fato a gente conseguiu atingir aquela expectativa que o cliente estava tendo. Então é com a continuidade que a gente verifica o nosso grande valor gerado. E é ele que traz a longo prazo o fortalecimento para a nossa marca ADM. Então é ele que faz com que os futuros profissionais da ADM, a galera que vocês vão empregar no futuro, trabalhe numa empresa cada vez mais valorizada e reconhecida pelo mercado. E assim, toda mudança é uma parada difícil, mas vamos pensar assim, que só a mudança é quem traz o progresso. Então, todo organismo, ele tende a buscar sua zona de conforto, a fazer aquilo somente que ele sabe. E a empresa, como qualquer outro organismo, ela tem a mesma tendência. Então, as pessoas que estão dentro dessa empresa, elas tendem a querer continuar do jeito antigo, do jeito que eles conhecem, do jeito que eles sempre fizeram. E eu acredito que esse é o maior desafio que a gente tem, tanto na implementação quanto para a continuidade. Porque trazer qualquer tipo de quebra de paradigma, implementação de algum novo hábito é uma parada difícil. Então esse eu vejo como o principal desafio que a gente vai ter aí ao longo do tempo. Como gerenciar isso durante o tempo e mesmo depois que a gente sair da empresa cliente. E assim, o papel de cada um dentro de um projeto, ele tem que ser um papel muito compartilhado, mas muito claro. Então, consultor é hora de ser dono da empresa, velho. É hora de ser chato pra caralho, de querer que aquela parada mude, de querer que aquilo dali seja diferente, seja melhor. Então, época de implementação, é época de estar no cliente. Não tem nada que estar na consultoria, não tem nada que fazer trabalho de escritório. Tem que estar lá na empresa cliente vivenciando a realidade dele. E escritório de projetos, eu vejo que o papel do líder e do gerente é muito como, não sei, um papel para trazer um pouco de simplicidade e sensatez para as ideias dos nossos consultores, mas sem perder um pouco desse lado sonhador também. A gente tem sempre que pensar grande, sempre pensar em algo longo prazo, algo maior para a nossa empresa cliente. Então, eu vejo que esse modelo de consultoria, com a implementação, se a gente conseguir rodar a implementação e continuidade, a gente vai conseguir algo muito tópico e algo, sei lá, muito lindo para a estratégia e para a ADM como um todo. Então, é papel de cada um de vocês, de todo mundo aí, aprender bastante esse dia, tirar todas as dúvidas para que esse nosso modelo ele implemente, como eu falei no começo, melhore cada vez mais. Beleza, pessoal?